boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Eu sempre digo que esse palco é um palco que dá muito trabalho, né? Então, mas vamos rodar e conversar com todo mundo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao pessoal do IFL, né, o Tiago, e eu me sinto muito honrado de estar num ambiente que tem ideias tão similares a que eu penso que são as corretas. Então, me sinto bastante em casa. A minha apresentação vai chamar-se Abundância e Pessimismo, o paradoxo da nossa era. Por que que em um mundo tão rico, as pessoas continuam achando que ele está tão ruim? Como o grande Peter Drucker disse, os erros mais graves não estão acontecendo devido a respostas erradas. O verdadeiro perigo está em não fazer as perguntas certas. Nós só conseguimos mudar a nossa perspectiva da realidade quando a pergunta é feita de uma maneira diferente. Eu gosto sempre de citar esse exemplo. Se você assistiu o documentário sobre o Bill Gates, tem um momento que ele conta que a mãe chegou para ele e falou, você vai pegar o avião e vai a Omaha, Nebraska, conhecer Warren Buffett. E ele disse, eu não tenho tempo para isso. Ela falou, mas você vai, e mãe, você obedece. Ele falou, então, eu vou me apresentar a ele, ficar 30 minutos e voltar. E ele conversou durante 7 horas. E a jornalista pergunta, por quê? Ele falou, porque o Warren Buffett me fez perguntas que eu nunca havia me feito. E fez outras que eu tinha muito medo que alguém fizesse, porque eu ainda não tinha respostas para elas. Então, nós temos que mudar as nossas perguntas sempre. Eu chamo de tríade da realidade. Toda a realidade, ela tem pelo menos essas 3 perspectivas. Você, eu, o indivíduo, a relação dele com os outros e o contexto, o lugar onde ele está. Então, nós sempre temos que pensar nisso, que podemos aplicar isso à liderança. Você tem o líder, o liderado e o contexto. Então, todos os lugares que você estiver, procure prestar atenção em você, em quem está ao seu lado e onde vocês estão. Nós temos tipos de problemas. Nós temos 4 tipos de problemas. Nós temos problemas simples, que são problemas que têm uma solução melhor. Então, tem o melhor jeito, a melhor maneira de operar um apêndice. São problemas simples. Nós temos problemas complicados, que são problemas que você pode chegar à solução por caminhos diferentes. E por isso eles são complicados. Eles não têm a melhor solução. Nós temos problemas que são complexos, que esses muitas vezes nós só conseguimos descobrir a solução olhando para trás. Da próxima vez que acontecer, a gente sabe lidar. E nós temos problemas caóticos. Eu costumo dizer que nós vivemos um mundo complexo e complicado, pelo menos. E eu vou abordar 3 pontos. O caráter, as crenças, né, que constroem as ideologias, e o que eu vou chamar de competência de uma maneira mais ampla. O caráter tem a ver com a ética. Isso. Então, você só consegue criar uma sociedade estável e no longo prazo se houver ética. Então, é fundamental que todos nós busquemos em nossas vidas termos éticas, né? E isso, o mundo ocidental contribuiu de uma maneira única. A ética anglo-saxônica é que tornou o mundo dos negócios tão próspero. Como eu sou psiquiatra, eu sempre gosto de mostrar a estrutura básica, ou seja, o órgão mais complexo que existe no universo conhecido, que é o nosso cérebro. 2% do seu peso, se você pesa 60 quilos, ele pesa 1,2 kg, mas consome 20 a 25% de todo o oxigênio que você produz, que você absorve. E essa figura é muito interessante porque ela tem uma mão. O que nos torna únicos na natureza é esse cérebro sofisticado, uma mão, que de nada vale ter uma ótima ideia se você não consegue implementá-la. Dizem que os golfinhos são muito inteligentes, mas eles têm uma barbatana. E o macaco, por exemplo, tem uma pata. O macaco não faz oposição do polegar com todos os dedos, então ele não consegue implementar as ideias, mesmo que ele as tenha. Mas tem uma característica que só nós temos, que é a nossa capacidade de cooperação. Ela é única em toda a natureza. Por isso que um animal sem presas e sem garras conseguiu dominar o planeta Terra. A pessoa fala assim, pela inteligência. Não é. Se você colocar a pessoa mais inteligente do mundo, na savana africana hoje, ele morre em 48 horas. E a nossa parente mais antiga era a Lucy, que é o Australopithecus afarensis.
A Lucy tinha essas características todas, mas ela tinha um que é esquecido. A Lucy tinha um fêmur fraturado, já solidificado. Se você quebrar o seu fêmur hoje, durante 30 dias alguém vai ter que cuidar de você. Então, se ela estava o fêmur solidificado, é porque alguém cuidou dela. E esse é o poder do grupo, de ideias partilhadas em comum. É isso que nos torna únicos e capazes de feitos, né, espetaculares. A melhor analogia para o ser humano que eu conheço é exatamente essa, que esse cérebro sofisticado, que é o que está atrás da testa, é o guia de um elefante, que é um cérebro muito antigo. O elefante tem 600 milhões de anos. O guia do elefante tem 500 mil anos. Então é uma luta eterna, que todos nós passamos por ela. É a luta entre a razão e as emoções. Por isso que ser racional é tão difícil. Essa parte vermelha, esse é o córtex pré-frontal. O nosso cérebro pode absorver 11 milhões de bits de informação por segundo. Nós só temos consciência de 40 bits. Então, a razão, ela dá muito trabalho, porque você tem que ocupar 40 bits para chegar a uma conclusão. Por isso que nós não pensamos racionalmente o tempo todo. Porque é muito custoso. Então, as funções do córtex, eu vou, né, como eu tinha um público muito, tinha pessoas mais jovens, pessoas mais sêniores, eu tentei fazer uma apresentação com algumas brincadeiras para a pessoa vivenciar o que eu estava dizendo. O córtex pré-frontal, ele é responsável pela compreensão, pela capacidade de decidir racionalmente, pela habilidade de recordar, de memorizar. Não é um HD, ele é a memória RAM. Então, se você abrir muitas janelas no seu computador, a memória RAM dele fica lento. Se a gente multitarefar demais, nós perdemos a nossa capacidade de estar no aqui e agora e usar o máximo da capacidade cerebral. A habilidade de ter insights, de ter empatia. Apesar disso tudo, de ser só 40 bits, ele é o único que consegue frear o elefante. Eu quero fazer um exercício aqui. Eu vou pedir a vocês para falar a cor do objeto que vai estar no slide. Combinado? Então vamos lá. Vermelho. Amarelo. Verde. Opa. Né? Você teve que morder a língua. Você mordeu a língua porque quem freou você foi o córtex pré-frontal. Entendeu? Eu quis mostrar a fragilidade dele. Por isso que é tão fácil nós absorvermos ideias que, na verdade, nos parecem muito lógicas, mas não tem lógica nenhuma. Ou seja, é uma ideia construída para que você se enganasse dessa maneira. E aí, vamos falar da abundância. Para a gente ter uma ideia dessa abundância, tem muitos livros sobre isso, né? Está aí, né, o Steve Pinker, o Matt Ridley, tem vários livros, né? O mais famoso é esse aí, o Hans Rosling, que tem um TED maravilhoso, que ele conseguia colocar em um único gráfico todo o aumento da abundância do mundo dos últimos 200 anos. Então, nós tivemos melhoras de expectativa de vida, de sustento, de riqueza, de desigualdade. São mais de 12 áreas que o Steve Pinker apresenta com melhoras. Por exemplo, a expectativa de vida aumentou absurdamente. Se você nascesse no ano de 1900, você tinha uma expectativa de vida de 50 anos. Se você nascer hoje, a sua expectativa de vida em um país de primeiro mundo é 80 anos. Não só ao nascer, a expectativa de vida para várias idades, porque você pode dizer, não, a expectativa melhorou porque as crianças não morrem mais. Não, se você tiver 50 anos de idade, você vai viver muito mais do que uma pessoa que tinha 50 anos em 1900. A distribuição de renda no mundo, você pode ver aí o corte que você tem aqui exatamente do 1975 para trás e chegando a 2015, que foi quando ele fez essa estatística, um mundo muito mais rico, mais bem distribuído, a pobreza acabando. Há 200 anos atrás, 95% da humanidade vivia abaixo da linha de pobreza, que é corrigido abaixo de 1,8 dólares por dia. Hoje é 9%, antes da pandemia era 7%. E essa queda acentuada que você vê por volta de 1980, porque até 1980 eram 40% de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. O que acontece em 1980? A União Soviética colapsa. E aí o capitalismo pode ocupar uma maior parte do mundo
e trazer riqueza. O incrível é que gastos sociais não diminuem à medida que um país fica mais rico, eles aumentam, é outra questão. O mundo fica menos poluído, isso é outra ilusão que existe. É claro, a eficiência energética vai mudando. Você acha que a pessoa tinha calor como no século XIX? Queimava árvore. Hoje não, é melhor queimar petróleo. E a democracia vem aumentando, e até aquele momento, mostrando um paralelo, uma correlação entre o aumento da democracia e o aumento da riqueza. Então, nós temos aqui dados sobre abundância. A pergunta é, por que então o pessimismo? O pessimismo é por causa das crenças e ideologias que as pessoas foram contaminadas com elas. Isso tem a ver com a percepção. É como se nós filtrássemos a realidade, tá certo? A gente tem um mundo externo, e como se nós tivéssemos óculos, a gente filtra, representa isso dentro de nós, e a gente tem um estado mental baseado nisso. É como se eu tivesse um óculos vermelho, eu vou ver tudo vermelho, um óculos azul, eu vejo tudo azul, e o mundo não é vermelho nem azul, ele é multicolor. Mas o que eu acredito, o meu filtro vai determinar aquilo que eu vou ver. Eu queria fazer uma experiência assim, ó. Eu vou pedir para esses dois lados aqui fecharem os olhos, e eu vou mostrar uma figura para eles, tá certo? Aí eu vou pedir para eles abrirem os olhos, e vou mostrar uma outra figura para esse pessoal aqui, tá bom? Perfeito? E vice-versa. Tá? Então, aqui fecha os olhos e o pessoal de cá vai ver a figura. Então, o meu lado esquerdo e direito, fecha os olhos, o pessoal na minha frente e atrás, olhem essa figura e recordem dela. Perfeito? Agora o pessoal atrás e à frente, você fecha os olhos e o pessoal à minha direita e esquerda abre os olhos, olha essa figura. E agora todo mundo pode abrir os olhos. O que você vê nessa figura? Quem vê uma moça, levanta a mão, por favor. Tá bom? Quem vê uma senhora idosa? Então, se a gente fizesse aqui, ó, para quem eu mostrei primeiro uma moça, tende a haver mais moça. Para quem eu mostrei primeiro uma senhora idosa, tende a haver uma senhora idosa. E claro, muitos de vocês conheciam essa figura. Então, quando eu projetei isso aqui, você ficou assim, cadê a senhora idosa? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Então, quando chegou essa daqui, você viu a senhora idosa. Para quem não viu ainda as duas, é o seguinte, o queixo da senhora idosa é o colo da mocinha, a boca da senhora idosa é o colar que a mocinha está usando. Tá certo? Que com o decorrer da vida, a orelha e o nariz não param de crescer. Tá? Certinho? Todo mundo viu? Então, com isso eu quero dizer o seguinte, que o que nos foi mostrado por muito tempo, quando a gente olha para a realidade, é aquilo que você vai achar, que você está procurando. Como o Luiz falou, se você procurar crise, você vai achar crises. Se você procurar oportunidade, você acha oportunidade. Não tem como separar. Oportunidade só existe onde tem problema. Oportunidade não existe onde está tudo resolvido. É só onde tem problema. O que causa isso, então, são vieses. Ou seja, eu vou mostrando a mesma coisa e apertando botões dentro da gente, e você vai moldando uma sociedade culturalmente, para um lado ou para o outro. Um viés. Um viés é um gatilho. Esse aqui é um exemplo. Essa tigresa, a sua cria morreu, seus tigrinhos, ela é uma tigresa num zoológico na Califórnia. Ela ficou muito deprimida, então o que eles fizeram? Eles pegaram o porquinho e vestiram com roupa de tigre. A tigresa não identifica o filhote pelo cheiro, ela identifica pelo lombo, ela olha em cima, pelo olhar. O porco faz parte da cadeia alimentar do tigre, tigre come porco. Mas ela adotou todo mundo, amor, olha pra você ver. Mal o porquinho sabe o perigo que ele está correndo, né? Até amamentava os bichinhos. Aí você mostra isso, a pessoa fala assim, não, é só animal inferior que tem essas coisas. Nós também somos, quer ver? De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar correto, ou certo. O resto pode ser uma tal bagunça que você pode ainda ler sem problemas. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Entende? Então,
eles podem mudar tudo na sua realidade. Se não mudar 2 pontos, você acha que o mundo não mudou. É assim que engana. Né? O efeito fumaça. Está aqui, fumaça, as 2 palavras, letrinhas. E você fala, não mudou nada, não, eu continuo lendo. Mas mudou tudo. Até mudar aquela última letra que você não percebeu. Alguns viés. Primeiro, o viés da negatividade. É claro, notícia ruim espalha mais que notícia boa. É evidente. Porque o que era perigoso, né, lá na savana africana, tinha um risco maior para a nossa sobrevivência. Então, espalhar notícia ruim é mais fácil. E isso é uma maneira de deixar as pessoas amedrontadas, com medo. Então, alguém tem que cuidar de você. E vender mais jornal, claro. Você acha que se alguém falasse assim, não, hoje a pobreza, essa semana, ela diminuiu 0,01%, isso não vende jornal. Agora falar assim, está morrendo tantas pessoas de tuberculose, tá certo? O que vende o jornal é notícia ruim. O viés da confirmação, exatamente, te vende uma notícia ruim, você olha para o lado e fala, é mesmo, né? Filtrou, criou um filtro para você, você agora vai confirmar aquilo que te ensinaram. Então você vai atrás, você consegue só perceber na realidade aquilo que você foi filtrado para achar, né? Ou seja, eu vou só procurar coisas ruins, dificuldades, falta de abundância, escassez, e cada vez mais vai confirmando aquilo que você está buscando. Eu costumo dar um exemplo simples. O que é a confirmação? Eu digo que você comprou aquele carro ou uma bicicleta e você começa a ver carros e bicicletas igual aquele que você comprou. Porque a informação ficou próxima agora. Você tem um efeito do sequenciamento. Esse é um viés extremamente impressionante, porque demonstra como a maneira que se apresenta a informação muda a percepção que a pessoa tem. Eu vou mostrar para vocês como que isso é usado para nos manipular. E o viés da utopia. Por que a pessoa não vê abundância? Porque ela compara o mundo de hoje, não de onde nós viemos. Ela compara com uma realidade que não existe, porque ela é vítima do viés igualitário, onde todo mundo é igual. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. A altura, ela é 80% determinada pela genética. Perfeito? Mas se você nascer na África, num lugar que não tem proteína, a sua altura vai ser determinada se você tiver acesso ou não à proteína, concorda? Mas lá na Califórnia, num país de primeiro mundo, a sua altura é toda determinada geneticamente, porque não falta comida. Você acha mesmo que um mundo com todas as oportunidades, a melhor educação que existir, tudo, você acha que as diferenças individuais, elas serão apacadas ou manifestadas? Manifestadas, claro. Entendeu? O talento individual, a disciplina individual, não é isso? A dedicação, o comprometimento, isso tudo. Na verdade, um mundo igual, ele vai ser mais hierárquico, que é a hierarquia de competências. Ele não será menos, então isso é uma ilusão que é vendida, que não existe na natureza. Na natureza não existe isso. Ela tem uma hierarquia de competências. Então, a utopia é um atraso por isso. Então, o mundo está ruim porque eu comparo ele com uma realidade dentro da minha cabeça que não existe. Ao invés de olhar para trás e ver de onde nós saímos e onde nós estamos. Estamos num mundo onde tem animais que têm mais direitos do que seres humanos tinham 300 anos atrás. Então, é um mundo muito abundante. Esse aqui é o viés, é o efeito sequenciamento. Qual o seu nível de felicidade? Isso foi, né, feito pelo ganhador do Prêmio Nobel, Richard Thaler. De 0 a 10, qual o seu nível de felicidade? Ele fez essa pergunta em Oxford. Com que frequência você namora? E aí ele fez a outra pergunta. Com que frequência você namora? De 0 a 10, qual o seu nível de felicidade? Eu posso fazer uma analogia assim, ó. Como está a sua vida? Está boa, de 0 a 10? Você tem tudo o que você quer na vida? De bens materiais? Aí você faz o contrário. Você tem tudo que você quer de bens materiais na vida? E como está a sua vida, de 0 a 10? Ele descobriu o seguinte, que quando ele fazia a pergunta da felicidade primeiro, não havia correlação estatística entre felicidade e namorar. Eu brinco que os homens geralmente sempre acham que eles namoram um pouco diante do que eles gostariam, por exemplo. Mas quando ele primeiro falou do namoro, a pessoa ancorou o namoro na felicidade, você entendeu? E isso teve relevância estatística.
Então, cuidado como você pode receber informação que você vai fazer exatamente isso. Então, o indivíduo acha que ele é infeliz porque ele não tem o bem material, aí fala assim, você não tem porque o outro tem, então está faltando para você. O que também é outro absurdo, tá certo? É outro absurdo, mas é dessa maneira que é vendido. Então, nós vivemos numa realidade onde há um desprezo pela hierarquia, de qualquer tipo. Ou seja, não há, por exemplo, uma ética melhor. Há uma ética melhor. É isso? A ética de um bandido não se equipara à ética de, por exemplo, um líder espiritual ético. Não, não há. Há uma ética melhor. Há uma arte melhor. Tá certo? Anitta não é igual Bach. Não é igual, é inferior. A pessoa fala, como que é inferior? Simples. Peça, se Bach tivesse vivo, ele vai escutar a música de Anitta, você pede, ele faz 200 músicas dessa, ele vai sentar em 24 horas e faz 200 músicas. Peça o contrário, não vai conseguir fazer. Então, é melhor. Então, nós não podemos falar isso mais. Quando você aborda o mundo sem ter uma hierarquia do que é mais importante, do que é o certo, o errado, o bem e o mal, quando a gente aborda a realidade dessa forma, você fica perdido, porque você não consegue se guiar. Esse é que é o grande problema. E a hierarquia está na natureza. Aí, ó, átomos se juntam e formam células. Células se juntam moléculas, átomos, moléculas, células. As células se juntam e formam, ou surge o primeiro organismo unicelular. Dali, os organismos vão ficando mais complexos, né? Surgem os peixes e assim vai, os répteis, até chegar em nós, o cérebro mais sofisticado do planeta. Então, é uma hierarquia, chama-se transcendência e inclusão, não é isso? As moléculas incorporaram os átomos, as células incorporaram as moléculas e foi crescendo. Não tem como fugir disso, é uma hierarquia. O problema é que passaram a acreditar que toda hierarquia seria opressora, e ela não é. Uma hierarquia de competência, ela não é opressora, ela é merecida. E aí nós entramos na competência em si, e eu vou expandir esse conceito. Eliyahu Goldratt foi o criador da teoria das restrições, que entendia que todo o sistema, tudo na vida tem um ponto fraco. É como se fosse uma corrente com um elo fraco. Ele chamou de gargalo. Qualquer esforço que você fizer para fortalecer uma corrente que não seja onde ela é mais fraca, não adianta nada. Entendeu? Ela vai quebrar sempre no mesmo lugar. Ela sempre vai quebrar em algum lugar. Mas você que vai escolher onde você quer que ela quebre. Nos negócios também é assim. Você pode ter um gargalo no mercado, um gargalo na produção. Tá certo? A Rolex, ela tem um gargalo na produção. Ela escolhe não produzir relógio em grande quantidade. A Apple, como outras empresas de tecnologia, o gargalo é o mercado. Ela produz quantos celulares você quiser, mesmo que sejam mais caros. Goldratt falou o seguinte: pior que não saber algo é não saber que não se sabe. Não sabe que não sabe. O preço desse último cenário é incalculável e, portanto, não é gerenciável. O problema é que a gente vive numa realidade onde as pessoas não sabem que não sabem. Elas não sabem que elas não sabem. Então, isso gera, o indivíduo assiste talvez um vídeo de 20 minutos, ele acha que ele sabe um assunto. É o chamado efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger foram dois pesquisadores americanos que se depararam com uma reportagem, verídico isso, de um camarada que entrou nos anos 80, 90, num banco americano com um revólver e assaltou o caixa e saiu andando. E eles ficaram muito impressionados, claro que ele foi preso. E quando ele foi preso, ele ficava falando assim, mas e o suco de limão? O suco de limão? E os policiais falaram, mas que suco de limão? Ele falou, não, ele acreditava que porque ele passou suco de limão no rosto, a câmera não ia filmar o rosto dele. Ele ficaria invisível. Os policiais mostraram para ele o filme dele no banco. Ele continuou não acreditando. Ele achou que era uma montagem. Então, esses pesquisadores ficaram muito curiosos. E eles fizeram o seguinte teste. Eles davam uma prova para um grupo de pessoas e pediam à pessoa, quando você terminar a prova, você coloca a nota que você acha que vai tirar e você coloca a sua nota comparada com os demais. Tipo assim, você acha que você vai tirar o quê? Acima da média, abaixo da média? Como é que é? E eles descobriram que sempre tinha um problema. Exemplo, 88% dos motoristas dos Estados Unidos acham que são motoristas acima da média. E
Isso é impossível, porque a média é 50%, você está entendendo? Todo mundo acha que dirige melhor do que dirige. Eles descobriram o seguinte, a pessoa que tirava a maior nota na prova, ela colocava uma nota baixa. Ou seja, quanto mais ela sabia que não sabia. A pessoa que tirava a menor nota, ela se ranqueava para cima. Isso cria um problema muito sério na sociedade. Por quê? Aquele que não sabe, ele tem certeza que ele sabe. Agora, o que sabe, ele acha que o outro sabe. Entendeu? Porque ele ranqueia para baixo. Então ele explica, ele acha que o camarada entendeu. E o outro tem certeza que ele entendeu. Só que ele não entendeu nada. Né? Eu gosto de lembrar um amigo meu que começou a aprender inglês, ele é muito comunicativo, ele pegou um voo daqui para Porto Alegre, e quando ele voltou, ele falou assim, conversei inglês com um americano, no sentido ladeiro, conversei daqui até Porto Alegre. E eu sabia que o inglês dele não era tão bom. Eu falei, mas como você fez? Ele falou, não, eu falava e perguntava assim, understand ele? Agora, o que ele entendia, ninguém sabe. Né? Understand, foi, né? Understand, só ele deve ter falado, né? Só ele. Ele não percebeu. Understand. Então, o primeiro ponto de aprender qualquer coisa é a inconsciência da incompetência. Você não sabe que não sabe. É a primeira coisa. Aí acontece algo, alguém fala, você fala, pô, é mesmo, eu não sei disso. O exemplo que eu dou é o seguinte, um índio não sabe, que viveu na Amazônia, está lá dentro da selva, ele não sabe que não sabe dirigir. Um dia ele vê o carro. Na hora que ele vê o carro, ele fala, pô, eu não sei dirigir. Ele se torna consciente da sua incompetência. Perfeito? Aí ele resolve aprender a dirigir. Então, para isso, ele tem que praticar. Entra na autoescola, igual todos nós. E quando você está na autoescola e aprendendo, você sabe o quanto que você sabe. Você é consciente da sua competência. Você sabe, por exemplo, que você não é muito bom de meia embreagem, você não é muito bom de baliza, você tem noção da sua competência. À medida que você vai praticando, né, quem lembra de você na autoescola, se o instrutor falasse com você, muitas vezes você errava a marcha. Hoje não. Você conversa, faz o que não deve, que é olhar no celular, não é isso, né? E dirige. Ou seja, você automatizou aquilo. Você não tem consciência da sua competência. Então, você entrou num outro nível. O problema é que isso automatiza. Então, nós ficamos no automático. O único jeito de sair desse lugar é nós ter a humildade de reconhecer que aquilo que a gente faz não está funcionando mais. E aí você começa tudo de novo. Então, o aprender, nós temos que estar abertos para ele o tempo todo. Porque o mundo vai mudar o tempo todo. Então, falando da competência, eu vou expandi-la agora. A capacidade de trabalho de uma pessoa, né, que eu acho que é onde a competência ela é testada, ela é determinada por 4 fatores. Pelo comprometimento com os valores do trabalho onde ela está, na empresa, ou seja, como empreendedor, o que é importante é o comprometimento. Você pode ser, por exemplo, muito produtivo em uma empresa, você muda para outra, a cultura é diferente, você não consegue ser tão produtivo. Então, o comprometimento. O segundo aspecto é as suas habilidades e o seu conhecimento. Sim, se eu trabalho como cirurgião, eu tenho que saber operar. Tá certo? Se eu trabalho com finanças, eu tenho que entender de finanças. É a competência técnica. O próximo é o equilíbrio emocional. Você tem que ser capaz de trabalhar em equipe, né? Você não pode ser doido de tudo. Tá certo? Pode ser um pouquinho. Mas tem que ser capaz de ter um equilíbrio emocional, senão você acaba, né, você não consegue cooperar, que, como eu disse, é uma característica humana. Chama-se teoria da mente. Né? A teoria da mente é quando você olha no espelho, você se reconhece. Um bebê reconhece ele. Tá certo? Um elefante se reconhece no espelho. Mas o seu peixinho beta não se reconhece no espelho. Né? Ele fica batendo no espelho. Ele não tem teoria da mente. Lá em casa nós temos um cachorro que ele se reconhece no espelho. Eu não sei como, ele é um mutante. Tá? Ele assiste televisão comigo. Ele reconhece, se tiver cachorro, ele ataca a tela. Então, é impressionante. Mas ele não deveria se reconhecer no espelho. É alguma mutação. O ser humano tem isso na cooperação. Como é que a gente sabe? Se você colocar um macaco dentro de uma jaula, com as grades muito altas, e uma tábua, que seria a única maneira dele sair, ele pega a tábua, ele encosta na grade e sobe e sai. Mas se você colocar nessa mesma jaula 2 macacos,
com uma tábua de um peso que para levantar precisa dos dois, eles não conseguem levantar. Porque eles não têm teoria da mente para sincronizar a tábua. Entende a tarefa? Nós fazemos isso com um japonês. Você fala, acabou. Você não tem que falar. Ele entende o que você está querendo dizer. Então, essa capacidade tem a ver com essa dimensão emocional, da interação que leva à nossa capacidade de realizar em grupo, diferente de todos os animais da natureza. Por incrível que pareça, o macaco ele tem teoria da mente na briga, na guerra. Se ele estiver aqui brigando com o outro, e o outro levar a mão para pegar uma pedra, ele sabe que o outro vai pegar uma pedra para jogar nele. Você está entendendo? Ele não sabe fazer isso, é para cooperar. Ele não tem essa capacidade. E eu coloquei em vermelho o que nós chamamos de complexidade da cognição, que explica muitas coisas na vida, muitas coisas que nós vivemos. Tem um tilt, mas está bom. O que eu coloquei é o seguinte, até 30 anos atrás, nós acreditávamos, Piaget foi o maior estudioso disto, que o nosso desenvolvimento ele ia até uma certa idade e parava. Você não evoluía a sua cognição a partir dos 30 anos, por exemplo. Piaget disse a partir da adolescência. O que é a evolução da cognição? Não é inteligência. Piaget descobriu, por exemplo, que uma criança com 6 anos, ela era incapaz de entender o que era volume. Ele pegava, você acha isso na internet, 2 copos com a mesma quantidade d'água, e do lado tinha um cilindro, um recipiente de um cilindro fino e comprido. Ele perguntava para a criança, você vê que tem a mesma quantidade d'água? A criança, sim. Então ele pegava um dos copos e derramava nesse cilindro. Ele perguntava, e agora, onde tem mais água? Todas elas falavam aqui, ó. Aí ele pegava o copo vazio de volta, derramava a água e falava, e agora? Agora está igual. A criança não conseguia abstrair o que era volume. Se você mostrar isso quando ela tem 8 anos de idade, a criança olha e fala assim, ué, mesma coisa, entendeu? Ela abstraiu já. Esses saltos, eles continuam a vida inteira. Para a vida inteira, até os 70 anos. Foi estudado a pessoas com até 70 anos que sofreram um salto desse. É mais ou menos isso aí, ó. Isso muda tudo. Por quê? A maneira que nós comunicamos ideias, ela tem que ser quebrada em pedaços de acordo com a cognição de quem nós estamos lidando. E esse é o gráfico principal. Esse estudioso descobriu que haviam 12 níveis de complexidade num ser humano adulto. E ele descobriu, por exemplo, que 13% das pessoas tinham uma limitação, né? São pessoas que têm uma dificuldade de fazer uma tarefa muito simples. 40% faz uma tarefa que pode ser resumida em um checklist, tá certo? Porque é uma tarefa que você pode ser capaz de antecipar tudo que vai dar errado. Então você faz o checklist e pede a pessoa para fazer. Aí você fala, mas e um piloto de avião? Esse é outro problema. Sob estresse, ou com muitos itens para checar, o piloto de avião tem um checklist. Eu costumo dizer que um checklist não é só se você não é um. Você sabe que o Warren Buffett tem um sócio, que é o maior conselheiro dele, que chama-se Charlie Munger. Se você acha o Warren Buffett interessante, vocês têm que conhecer Charlie Munger. Charlie Munger ele fala de 20 vieses que ele percebeu dos quais ele era vítima. Então, todo negócio que ele vai fazer, ele tem um checklist. Ele faz assim, eu não estou vendo isso, eu estou sendo muito negativo, estou sendo muito otimista, entendeu? Ele vai checando. Então, eu brinco, se Charles Munger, sócio de um dos homens, que já foi o homem mais rico do mundo, tem um checklist, quem somos nós, meros mortais, para não termos checklist também? Que no caso do Charles Munger, é para contornar os vieses que ele era vítima. 40% é capaz de dar um diagnóstico. Um diagnóstico é assim, você emagreceu, tossiu sangue e tem uma febre no período da noite. Você tem tuberculose. A informação, ela vem toda junto, entende? Não tem uma informação mais importante. Você tem que tossir, emagrecer e ter febre no fim da noite. Isso é um lugar 2, é uma tarefa de diagnóstico. Mas aqui é o grande salto, e importante, porque o ChatGPT
ele é um 2. Então, o ChatGPT, ele é capaz de dar diagnóstico. Qualquer um que já usou sabe disso, né? Você pede a ele, escreva para mim um vídeo, né, um texto assim, ele escreve. Eu testo no consultório, eu falo, a mulher tal idade, sentindo isso, eu já olhei isso, os exames são esses. Ele me ajuda a pensar, ele é capaz de dar diagnósticos. Ou seja, ele vai tomar 40%, o emprego de 40% da humanidade, de diagnóstico. E acredita-se que a advocacia é que será mais impactada inicialmente. Mas do 2 por 3 nós temos um buraco. Você vê, sai de 40 para 4. O modo 3, ele é capaz de, não é diagnosticar, não, ele coloca em um fluxo, é um processo. Entendeu? Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. Você cria um processo. Isso é muito mais difícil. Eu costumo dizer que é tão difícil que é isso que o Falcone vende para todas as empresas. Não é isso que ele vende? Ele tem 1000 consultores, sei lá, que vão trezificar a sua empresa. Então, todas as vezes que eu falo para empresário, eu falo assim, antes de você crescer, você tem que processualizar. Você tem que fazer de conta que você vai criar uma franquia. Porque se não tiver processo, você não pode administrar vários negócios com molho. Você tem que ter processo. E o bonito disso aqui é que ele não inventou, ele descobriu. Como que nós sabemos? Porque isso aqui que eu estou mostrando para você se repete em toda a natureza. Um leão, uma leoa, ela caça em 3. Ela faz assim, ó, num processo. Ela se posiciona contra o vento, para que a presa não sinta o cheiro dela. E aí ela vem e escolhe a presa. Ela tem que escolher a presa e a relva da cor dela. Aí ela agacha. E ela vem devagarzinho, ela já mirou a presa lá. Quando alguém levanta a orelha, ela vai lá e ataca. É um processo. Por que é um processo? Porque se ela se posicionar a favor do vento, não interessa o que ela vai fazer depois. Já atrapalhou tudo, né? Tem uma ordem. Já um lobos, uma matilha de lobos, ele caça em paralelo. O lobo cerca a presa e começa a latir. Então a presa fica perdida. Se for um ser humano, por exemplo, você fica perdido. Um vem e morde o seu tornozelo. Na hora que você virar, 4 monta nas suas costas e te joga no chão. A raposa faz isso no galinheiro, não sei se você sabe. A raposa, uma vai para trás do lugar onde ficam as galinhas, ela late e a outra está lá na frente para poder pegar. Ou seja, ela sincroniza a caça. Isso é um modo 4. Então, o 4 aqui é uma sincronização. No mundo corporativo, é um Lean da Toyota. É uma pessoa capaz de colocar processos em paralelos. Ela faz isso junto, isso aqui junto, entendeu? Ela consegue fazer isso. É raríssimo. Se a gente olhar aqui, é 0,5%. Então, você imagina um 4 tentando conversar com um 1. Ele explica, a pessoa não entende. Você pergunta para o 1, ele fala assim, ele não me explica. Aí ele explica de novo. E a pessoa não entende de novo, né? Ou seja, ele desenha a explicação, explica o desenho e ainda assim não é entendido. Por que ele não é entendido? Porque ele está muito longe. Ele tinha que falar para um 3, o 3 para o 2, o 2 para o 1. Aí o 1 entende. E eu gosto de contar essa experiência minha. No meu consultório, eu tive uma senhora que trabalhou comigo, aposentou lá, trabalhou 15 anos. E ela, no meu consultório tinha um tapete, que ele ficava 1/3 embaixo da minha mesa, 2/3 para fora, onde ficavam as cadeiras que os pacientes sentavam. Eu não sei por que motivo, a pessoa que arrumou o tapete, ela em vez de colocar o antiderrapante no tapete inteiro, ela só colocou no pedaço que ficava para fora. Então o que ela fazia, a senhora? Ela puxava o antiderrapante na parte que ficava debaixo da mesa e a pontinha ficava sem antiderrapante, a pessoa escorregava, né, que ela vinha sentar na cadeira. Eu chamei ela um dia e falei, expliquei para ela, né? Ela não tinha medo de mim, nada, a relação era muito boa. A senhora entendeu? Uhum. Donnie Kruger. Continuava do mesmo jeito. Aí um dia eu chamei a minha secretária e falei, explica para ela. E eu fiquei do lado. Eu tive a sensação que ela explicou igualzinho a mim. Mas ela entendeu. Você entende? Porque a distância entre a minha secretária e ela era menor do que a distância de mim para ela. Claro, existem pessoas que têm uma didática espetacular. Porque no mundo 1, tudo é concreto. Entendeu? É concreto. As coisas não são abstratas. É igual o Piaget. Eu me lembro que eu perguntei para ela uma vez, a senhora é a favor ou contra a liberação das drogas? Ela falou para mim assim, eu sou contra, doutor Frederico. Eu falei, por quê?
Ela falou, porque lá no meu bairro tinha um menino que ia na igreja, ia eu, ele e a mãe dele, ele começou a mexer com droga, acabou o menino, está preso. Eu falei, é mesmo? O que mais? Aí ela falou para mim assim, pois é, no quarteirão de baixo tem uma menina, você entende? Todos os exemplos eram concretos. Então, a informação tem que ser feita concreta. Aí você consegue comunicar. E por isso que é difícil. Muitas vezes, para você explicar uma coisa, você tem que criar uma metáfora. Porque como é que você explica para um sapo que nunca saiu da lagoa o que é o mar? Você tem que criar uma história. Imagina, né? E vai lá no horizonte, você não vê onde acaba. Tem gosto salgado. Salgado, a água tem... Como é que você explica? E porque cada um desses níveis, o grande diferencial é a capacidade de perceber o futuro, lá na frente. O Olavo de Carvalho previu tudo que nós estamos passando. Não é? Não, ele previu 20 anos atrás. Você fala, como? Complexidade. O Olavo era um 6. O Olavo era 300 a cada 1 milhão de seres humanos. Então ele conseguia enxergar a vida dali a 20 anos. Vamos, só para a gente se orgulhar de pertencer à espécie humana. Né? Steve Jobs era um 8, Winston Churchill era um 8. Um 8, entenda bem, são 4 fatores da capacidade de trabalho, não é isso? Então Winston Churchill era um 8. Winston Churchill tinha uma competência política muito grande, não é isso? Então era a segunda... Winston Churchill tinha valores anglo-saxônicos, ocidentais. E ele, emocionalmente, ele era um pouquinho, né? Que também um cara desse tamanho é difícil ser adaptado, ele vai ser atrapalhado. Mas Winston Churchill, então, um 8, porque ele assume o poder aos 65 anos de idade, ele já era um 8, porque isso aqui, uma coisa é onde você está, outra coisa é onde você vai chegar, entende? Então, Winston Churchill chega ao poder no ápice dele. Steve Jobs morreu antes. Ele morreu antes de chegar no ápice dele. Então, Winston Churchill era o camarada com maior complexidade no poder enquanto ele viveu. E ocupou aquele carro. Ele, se você olhar, ele comandou a guerra. Ele sabia, ele enxergava de um jeito que ninguém enxergava. Eu sempre gosto de contar essa história do que é essa complexidade, como o Steve Jobs criou o Mac Air. Ele criou assim. Ele chamou o chefe da engenharia e falou, eu quero um computador dessa espessura. O chefe da engenharia falou, qual? Ele falou, de um plug P2, para caber um plug P2. Ele falou, Steve, o problema é o HD. Onde que eu vou achar um HD para um computador desse? Ele falou, tem pendrive desse tamanhozinho? Ele falou, meu pendrive é pequeno, a capacidade, né, de acumular e guardar informação. Ele falou, então liga lá no fabricante e pergunta. E assim nasceu o primeiro HD SSD de 122 GB. Você concorda comigo que Steve Jobs criou ali. Ele criou o computador, foi ali que ele está criado. É isso que a complexidade é capaz de fazer. Então a pessoa simplifica a realidade para você e te entrega. Fala, é assim, ó. Mas muitas vezes a gente não quer ouvir. E na verdade, como eu disse que você vai envelhecendo e ficando mais complexo, é por isso que as gerações têm que dialogarem. Porque os conselheiros, em todas as tradições, eles eram os mais velhos. Não, eles estavam mais complexos. Não é só a experiência. Você deve ter uma pessoa mais velha que você conversa com ela, por exemplo, ela não sabe nada do que você faz. Mas ela te faz 3 perguntas que você fica assim, mas onde é que esse cara aprendeu isso? Ele te faz a pergunta igual o Warren Buffett fez para Bill Gates. O Warren Buffett não precisava de entender nada de tecnologia. Então, todos nós deveríamos ter mentores mais velhos do que nós. Não é que você vai seguir tudo que ele vai falar, mas ele vai te mostrar uma realidade que muitas vezes não é percebida por você. Você deve estar se perguntando, e aí para cima, quem é? Elon Musk provavelmente é um 8 alto. Para a gente ter uma ideia de que Elon Musk faz, eu costumo fazer essa analogia. Bill Gates fez um software. Né? Steve Jobs fez um software com hardware. Elon Musk fez a Tesla, o hardware, fez o computador da Tesla, o software, fez a SpaceX, Não, e ele faz uma fábrica de foguetes. O Elon Musk não tem um foguete, ele tem uma fábrica de foguetes.
Ou seja, ele não terceiriza a fabricação, ele fabrica o foguete dele. Então, é mais complexo ainda. Para a gente ter uma ideia do que é isso, Elon Musk põe 60 satélites a cada 30 dias no planeta. A maior rede de satélites do mundo não é da China, é da Starlink, é dele. Ele coloca um satélite no espaço 3 vezes mais barato do que o foguete da Boeing com a Lockheed que colocava os satélites para a NASA. A SpaceX tem o único veículo capaz de ir até a estação orbital internacional, pegar uma peça, trazer no planeta, consertar e voltar e colocar de volta. Dizem que ele é extraterrestre, tem hora que eu acredito que deve ser mesmo. De uma coisa você pode ter certeza, todo negócio que ele entrou, ele mudou o negócio. Pagamento, né, via digital, via o PayPal. Mudou a indústria automobilística através da Tesla. Mudou a indústria aeroespacial através da SpaceX. Você tem alguma dúvida que ele não vai mudar algo com o Twitter? Com o X? Claro que ele vai mudar. Claro que ele vai mudar. Eu não consigo nem imaginar o que é, nenhum de nós. Mas é evidente que ele vai mudar. E de 9 para cima, as pessoas são gênias. Um gênio, ele faz pouca coisa. Ele só descobre universais. Não é isso? Newton descobriu 3 princípios da gravidade. Só isso. Einstein descobriu a teoria da relatividade. Um negocinho. Mas muda a humanidade. Você já pensou quantas maçãs caíram na cabeça de um pessoal debaixo de uma árvore, um pé de maçã, e ninguém fez nada? A maçã, conta a lenda, bateu na cabeça de Newton, ele pegou a maçã e ele intuiu, ele teve um insight de que a mesma força que jogou a maçã na cabeça dele segurava a lua. Ele falou, nossa, eu vou explicar isso. Mas não existia matemática para explicar. Então ele teve que inventar matemática para explicar a intuição dele. Isso é uma coisa absurda. E quando você não permite que a pessoa expresse a sua identidade, você mata Newtons pelo mundo. Entendeu? Em um mundo sem hierarquia, onde todo mundo tem que ser igual, e você sabe o que eu vou falar, a criança chega com 12 anos de idade, não sabe ler, porque ela não pode tomar bomba, senão vai machucar a autoestima dela. Mas o menino genial, que eu já tive esse caso, quando eu trabalhava no SUS, a mãe tinha um menino que com 5 anos, ele era brilhante, brilhante, e ela não tinha dinheiro, ele não podia avançar no estudo. Para você ver. Ou seja, você põe todo mundo rebaixado, não sabe ler, com 12 anos, mas aquele brilhante, ele não pode ser adiantado. Tá certo? E era um incômodo, porque é como se ele não pudesse expressar o talento dele, porque senão ia incomodar quem estava à volta. É a negação da hierarquia. E quem é um 12, só de curiosidade? Mozart era um 12. Mozart, aos 8 anos de idade, ele era um 3. Eu brinco assim, Mozart com 8 anos de idade podia ser consultor da Falcone. Só que ele tinha 8 anos de idade. Conta a lenda que um indivíduo se aproximou de Mozart quando ele tinha mais de 20 anos, ele morreu muito jovem, morreu com menos de 30, e falou para ele assim, eu queria aprender a compor sinfonias. Como que eu faço? Aí ele virou para o cara e falou assim, você tem que começar por coisas mais simples, né? Ele virou e falou assim, mas você começou fazendo sinfonias. Ele falou assim, mas eu não perguntei para ninguém como é que fazia. Não é isso? Muito bem, então a gente tem que, né, se orgulhar de pertencer, né, à raça humana justamente por causa disso. Pra você ter uma ideia, acredita-se que só 5% da obra de Bach foi tocada. Ela existe aí. A pessoa, quando eu falo isso, não, ele tinha uma escola. Você acha mesmo que um cara, é igual o Steve Jobs, ele não foi para a bancada fazer o computador. Ele deve falar assim, pinta isso aí, não toca ali, faz isso aqui. Ele sabe o que ele está construindo. Ele dá o toque final. Então isso, a gente tem que valorizar isso. Devido ao mundo woke, hoje praticamente você não tem mais estudos sobre genialidade. Porque as pessoas ficam ofendidas se alguém é muito melhor. Entendeu o problema? E com isso você envergonha aquele que é melhor, que é diferenciado. É um problema. Porque nós colocamos na cabeça que antes de ser um indivíduo, você é um coletivo. Antes de você ser um ser humano, ou ser a Maria, a Carla, você é uma mulher. Não, primeiro você é você. É uma identidade. Esse é o grande problema. Do coletivismo, de querer impor que a sua identidade não existe. E, para a gente terminar, podemos bater papo, eu vou passar o dia inteiro aqui, tá certo?
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Espero que eu tenha feito provocações, algumas perguntas, né? Como o Peter Drucker disse, que a gente tem que fazer outras perguntas diferentes. Eu estou à disposição, quem quiser, eu vou estar por aqui o dia inteiro. Mas é importante sempre lembrarmos de que nós somos um elo numa corrente que começou há milhares de anos. E as pessoas me perguntam, Frederico, como que você lida com o mundo, com todas essas questões que a gente tem hoje? Eu falo assim, eu olho muito para trás e vejo como era muito mais difícil, né? A pandemia, ela matou 15 milhões de pessoas. A gripe espanhola, somente a gripe espanhola, matou 100 milhões de pessoas. Ainda tinha a Primeira Guerra Mundial, né, logo antes. A peste bubônica matou 1/3 da humanidade, da Europa na época. E logo depois veio o Renascimento, o período mais criativo da história humana. Então, nós temos que entender isso, que nós recebemos uma vida muito mais leve do que quem vem antes. E por isso, nós temos que honrar o que a gente recebeu. Ou seja, não foi um mundo que foi construído ontem. Demorou milhares de anos, não é isso? Para os direitos existir, para a democracia existir. É honrar. E honrar tudo. Eu fico olhando como que pode um jovem jogar tinta na estátua de Cristóvão Colombo, ainda ter lugares absurdos que tiram a estátua. Dá vontade de falar, vou colocar você dentro de uma caravela, tá certo? Você vai passear da Europa até a América. Se você sobreviver, a gente tira a estátua. É só isso. Não é? Jogaram tinta no Borba Gato. Vou pegar você, vou colocar dentro de uma selva, te dar um facãozinho, e você abre o piquete para sobreviver. Vou deixar você, mas sem amigos, beleza? Isso é um absurdo. Mas as pessoas fazem isso por quê? Vocês sabem por quê? Porque o mundo é abundante, infelizmente. E elas fazem isso em casa. A pessoa julga o pai e a mãe de outro contexto. É igualzinho. Eu não faria faria diferente de papai. Mas faria o quê? Se duvidar, você não aguentaria nem a vida que o papai teve. Tá certo? Faria diferente. Você recebeu uma vida leve. Então honre e usufrua dela. E a única coisa que a vida quer é que você sirva com aquilo que você recebeu, você entrega. É só isso. Né? Assim o fluxo da vida vai. E todos nós precisamos de ter algo que nos puxe para o futuro. Se você colocar um bebê no chão e colocar um chocalho do outro lado da sala, ele olha a sala inteira e vai atrás do chocalho. Então, isso é da nossa natureza, buscar um objetivo. E esse é o futuro. Mas tem uma coisa que você pode ter certeza. Não interessa como você imagina o futuro, ou o que você escolher. O caminho nunca será como você imaginou. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, mas nunca será igual. Por isso que nós temos que estar abertos para aprender. É o único jeito. Porque a realidade vai mudando continuamente. Então, o que eu desejo para todos vocês é que você honre, sirva e aprenda. Muito obrigado. Obrigado.